Olá, a entrevista de hoje aqui no Frente a Frente com o professor, doutor em Ciências Sociais da UFAL, Cícero Albuquerque, que fala sobre vários assuntos relacionados à conjuntura político-social do Brasil. Professor, antes de mais nada, meu agradecimento à sua presença aqui no Frente a Frente. Nunca se falou tanto em Constituição como nos últimos dias ou nos últimos meses, né? A questão do momento é justamente sobre a presunção da inocência, a prisão após sentença de segunda instância, derrubada em votação no Supremo Tribunal Federal por um placar apertadíssimo, 6-5. Portanto, todo mundo tem uma opinião a partir de então sobre o assunto. Qual é a sua opinião? Eu penso, Gorete, que o Brasil reencontrou minimamente a sua normalidade democrática. Na verdade, a prisão em segunda instância foi uma casuística, foi oportunismo em relação ao episódio do presidente Lula e que agora se corrige. E o Congresso Nacional, como dizia o ministro Toffoli, tem a oportunidade de refazer isso, sem entender que deve refazer. Mas a excepcionalidade da prisão de segunda instância precisa ser revista. O que é traumático nisso também, além de ter sido preso e ter evitado uma candidatura, e foi muito por isso, o que é traumático é o resultado apertado de 6-5. Uhum. Esse resultado apertado dá a impressão para a sociedade, é um recado ruim para a sociedade, de que uma parte do Supremo, que é o guardião maior da Constituição, passou por cima. Uhum. Já passou por cima quando permitiu a prisão e passou por cima de novo quando deixa que um resultado apertado como esse gere uma celeuma social, além de todas que nós já temos. Pois é, o resultado garantiu respeito aos direitos fundamentais, mas o que a gente vê na sociedade, na rua, são pessoas insatisfeitas, né? Sobretudo os apoiadores do atual governo. É de novo uma questão de oportunismo, né? Na verdade, sem entrar no mérito do presidente Lula ou de qualquer outra pessoa em particular, o importante é entender o que diz a Constituição. E a Constituição garante para além da segunda instância. E aí é importante disputar e defender a Constituição como ela é. Pois é, alega-se que a sentença, após transitada e julgado, é que, quando se esvai todos os recursos, não é que se pode levar a pessoa à prisão. Mas está escrito lá na Constituição, no Código Penal. Como se entende uma população que nas redes sociais tenta desqualificar o que está na Constituição, ao ponto de eu vi nas redes sociais um parlamentar, um deputado federal, colocar um exemplar da Constituição num vaso sanitário e colocar isso para todo o Brasil. Isso é uma loucura. Nós estamos vivendo um momento de muita confusão e um momento muito perigoso. Quando a Constituição, que é a Carta Magna, que rege a vida, que deve reger, orientar a vida em sociedade, é desrespeitada, é vilipendiada, quando é jogada fora. Quando um parlamentar, que deve ser uma referência de defesa da constitucionalidade, de defesa do Estado Democrático de Direito, age dessa forma, é porque nós estamos, de fato, com um problema sério na sociedade que elege pessoas que são contra a normalidade democrática. Como é possível você eleger um parlamentar que é contra a normalidade democrática? O que nós temos que defender, sem oportunismo e sem excepcionalidade, é a normalidade democrática. A Constituição brasileira diz isto e nós seguimos isto. Pois é, o prendo e arrebento não tem nada a ver com democracia, não é, professor? Pelo contrário, né? É sinalização perigosa de estado de exceção. Agora, o atual ministro Sérgio Moro, ao acatar a prisão em segunda instância para o ex-presidente Lula naquele episódio, como fica a situação de um ex-juiz, hoje ministro da Justiça? A pessoa do ministro Sérgio Moro viveu um desgaste muito grande nos últimos tempos, a partir dos vazamentos de conversas entre ele e pessoas do Ministério Público e de combinação de sentença. O ministro Sérgio Moro perdeu, o juiz Sérgio Moro perdeu a autoridade, o ministro Sérgio Moro perdeu a autoridade de tratar do ponto de vista constitucional. Todo o procedimento do ministro, do juiz e do ministro são procedimentos que atentam contra a normalidade democrática, neste episódio. Tá? E isso é preciso ser claro, isso é preciso ser dito. O mundo jurídico tem feito um debate profundo sobre isto, mas a gente não tem conseguido fazer disto
assim, um movimento de eco na sociedade. A sociedade brasileira está fraturada. Esse antagonismo, essa polarização, é uma polarização perigosa porque é uma polarização que, entre outras coisas, passa pela quebra da normalidade democrática e dos expedientes básicos de vida em sociedade. A impressão que a gente tem é que a eleição não terminou. Não terminou. Nas redes sociais. O palanque das redes sociais está armado. Nas redes sociais, Gorete. No exercício do poder central também. Tá? Não terminou, o palanque está montado, a disputa continua, a onda de fake news não parou. Tá? E isto tem gerado uma instabilidade política e tem afetado a economia e tem atingido, assim, setores da sociedade que não podem, estou dizendo isso para dizer assim, o Poder Judiciário, setores do Ministério Público, setores do Poder Judiciário, setores do Ministério Público... Não pode se misturar com a política partidária, agem não é? Partidariamente. Tem lado político. É claro que eu não sou ingênuo e não acredito na neutralidade weberiana dos poderes, não acredito nisso. Mas entendo que havia minimamente, e acho que minimamente já é uma coisa depreciada, havia minimamente uma tentativa ou uma postura de manter uma distância, um equilíbrio, e nos últimos tempos não. A gente tem visto pessoas do Ministério Público, pessoas do Poder Judiciário, pessoas da mídia, setores diversos da sociedade que perderam completamente ou perderam grandemente a racionalidade e atuam na passionalidade e passam por cima das regras, passam por cima das leis, passam por cima da normalidade mínima que a gente precisa para viver em sociedade. Pois é, o julgamento do STF ganhou toda essa popularidade, essa repercussão, em função unicamente da soltura do ex-presidente Lula nessa questão. Mas, eu me surpreendi de ver que nas redes sociais também circularam informações falsas, fake news, sobre outros presos que poderiam ganhar a liberdade a partir dessa decisão do STF, o que não é verdade, não é? Por exemplo, estupradores não vão obter a liberdade por conta dessa decisão do STF. Nós estamos diante de duas coisas, uma de ignorância. Ignorância é uma coisa terrível, mas é possível superar. Né? Ignorante é aquele que não sabe, e aquele que não sabe comete erros. E a outra coisa é de desonestidade intelectual, que é quando se produz uma informação falsa, sabendo que é falsa para confundir. Né? Uma lógica básica assim, não são capazes de convencer, mas são capazes de confundir, confundem. Portanto, é preciso que a gente faça esse debate neste momento, com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de racionalidade e com menos passionalidade, tá? E com honestidade intelectual. Tem faltado em alguns agentes públicos, em alguns, inclusive, de alto escalão, honestidade intelectual, que é uma coisa gravíssima. Pois é, então é importante saber que o que estava em julgamento no STF não era a libertação ou a prisão do ex-presidente Lula. Era, na verdade, o que estava em jogo, as regras, né, estabelecidas pela Constituição sobre a prisão em segunda instância. O problema disso é que este debate foi iniciado, foi galvanizado para prender o presidente Lula. E aí não é possível você resolver este debate sem discutir a liberdade do presidente Lula. E como o presidente Lula é um agente político grandioso, importante, influente, e como o presidente Lula é a principal voz de oposição neste momento no país, tá todo mundo assim em torno do presidente Lula. O debate constitucional é muito institucional, é muito maior e muito mais importante do que fulano, beltrano ou cicrano. Pois é, e quando a gente observa que indignados, justiceiros vão à porta do STF para contrapor essa decisão, na verdade, isso é um atentado que se faz à democracia, professor? É parte do jogo democrático. Ter opinião, manifestar opinião, protestar é parte do jogo democrático. Nós não podemos entender isso como anormal. Qual é o problema? É o conteúdo disso. Eu não sou daqueles, e com sinceridade, que acho o Supremo Federal um exemplo, não acho. Assim, nós temos, assim, no poder, em alguns poderes, no Brasil, não pode achar isso. É uma caixa de privilégios, e essa caixa de privilégios precisa ser refeita. Tá, isso é uma coisa. A outra coisa é você dizer assim, fecha o Supremo, destrói as instituições, em nome de um projeto de poder autoritário, entendeu? E conservador. Que não tem nada a ver. E fascista, nesse momento fascista. A gente tem tido muito cuidado no uso da expressão fascismo, mas há um conteúdo fascista muito grande em algumas dessas manifestações.
por mais legítimas que elas sejam, mas elas têm esse conteúdo perigosíssimo. E o mesmo a gente pode dizer quando se ataca o parlamento, não é, professor? Por pior que seja o parlamento, nós escolhemos os nossos parlamentares. Gorete, o poder judiciário, diferente do poder legislativo e do poder executivo, ele está imune à escolha popular. O poder legislativo ele está suscetível permanentemente à nossa escolha. Periodicamente nós renovamos o legislativo e o executivo. Se nós não renovamos, é um problema nosso, nós é quem temos que discutir isso. Agora, em lugar nenhum do mundo, a gente pode aceitar com tranquilidade o atentado ao que está estabelecido como normalidade democrática. Veja, o que nós estabelecemos como normalidade democrática lá atrás, na Revolução Francesa, tá? no Iluminismo, é uma coisa que não é mais patrimônio de uma classe, que foi de uma revolução da burguesia, não é mais patrimônio apenas da burguesia, é patrimônio de um conjunto da sociedade que quer ampliação desses canais de participação. A democracia representativa tem sim os seus limites e é questionada no mundo inteiro, mas é um instrumento do qual nós não podemos abrir mão. Quando nós perdemos o direito de eleger, nós vimos que vivemos retrocessos. Pois é. O respeito à Constituição é a garantia da manutenção da democracia. Isso é líquido certo. E não é legalismo. Veja, perceba, nós não estamos sendo legalistas, nós estamos sendo a favor da normalidade democrática, da normalidade... Porque nós estamos vivendo um momento, Gorete, não só no Brasil, mas na América Latina inteira, que a democracia liberal, a democracia burguesa, esta está em risco. E esta é o primeiro passo para você conseguir viver minimamente em sociedade. Porque o que está vindo no lugar dela são processos, por onde tem acontecido, são processos autoritários e violentos. E a gente não pode aceitar o expediente do autoritarismo e o expediente da violência como canal de vida em sociedade. Como a gente pode entender essa movimentação que está havendo nos países da América Latina, América do Sul, professor? São países que têm uma tradição, uma longa história de ruptura da democracia, dos expedientes democráticos. Tá? Ditaduras, como o Chile, como a Argentina, com marcas profundas na vida social. Tá? E aí esses países eles também têm uma elite dominante, uma classe dominante, que é pouco afável ao seu povo. Tá? Assim, há uma concentração de riqueza, há uma concentração de poder, historicamente isso se dá. Some-se a isto um componente mundial que vem, especialmente dos Estados Unidos, de uma escalada autoritária de poder. E tem atuação. Belicista, muitas vezes. Belicista. E há riquezas... E a ONU não reconhece isso, só reconhece quando são outros países que tentam, digamos assim, intervir na independência, não é? Com os Estados Unidos, essa liberdade existe desde sempre. A ONU não é uma instituição neutra, a ONU não é uma instituição que tem sua importância, mas não é uma instituição com a qual a gente possa se balizar para discutir democracia, para discutir justiça social, especialmente na América Latina. A ONU é hegemonizada por alguns países europeus e pelos Estados Unidos. E tem uma leitura parca da América Latina e dos processos sociais e políticos da América Latina. Nós estamos vivendo hoje, na América Latina inteira, um desencanto com a democracia e um atentado à normalidade democrática. Governos legitimamente eleitos estão sendo caçados, estão sendo depostos, e nós estamos assistindo à ascensão de um grupo político, ou de grupos políticos de extrema direita, extremamente conservadores, reacionários, inclusive, em decorrência de uma perda de qualidade de vida da maior parte do povo. A América Latina viveu nos últimos 20, 30 anos um avanço no sentido de que os estados locais atenderam um pouco mais às demandas que as populações locais indicavam. O Brasil é um exemplo disso. E isso criou, internamente em diversos países, sentimentos contrários à liberdade e à participação popular. Sobre essa questão de governo autoritário, governo democrático, a gente vai dar continuidade no próximo bloco. Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Há uma terra onde a nossa imaginação e fantasia são despertadas, através de brincadeiras, leituras e artes. Nesta terra, não há espaço para a tristeza. Quem não vive aqui, imagina uma terra cheia de sofrimento. Na verdade, aqui é a terra da esperança.
A esperança que vem do amor, carinho e cuidado. Ainda somos pequenos, mas já enfrentamos grandes desafios. O maior deles é te convencer que somos fortes. E somos muitos, altos e baixos, grandes e pequenos, pelados ou não. Mas aqui, na Terra da Esperança, isso não importa, porque os sonhos são para todos. Instituto Arthur Amorim, semeando esperança. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe aqui o professor doutor em Ciências Sociais, que atua como professor na Universidade Federal de Alagoas, Cícero Albuquerque. Ele faz uma análise sobre assuntos relacionados às questões político-partidárias e políticos sociais no Brasil. Professor, agora, no campo da política e das eleições que se avizinham, né? Nós temos, ano que vem, eleições municipais, que serão determinantes para as eleições gerais que acontecem em 2022. E o ex-presidente Lula está solto, né? Está solto, digamos assim, livre para atuar e para polarizar novamente. O que é que o senhor pode falar sobre essa perspectiva? O que é que pode acontecer no plano político no Brasil para 2022? Sem muito cedo, né? Não, mas os dados estão rolando, viu? Exato. Sem dúvida, Gorete, a presença do presidente Lula nas ruas é um fato político que tem que ser devidamente analisado. Ainda é cedo para a gente poder dizer assim, vai acontecer isso ou aquilo, mas o certo é que nós vivemos hoje uma polarização. E esta polarização, com todo zelo, ela não é boa. Ela não é boa porque nós estamos polarizando uma extrema-direita, perceba, com uma agenda extremamente conservadora, reacionária, repito, tá? Com uma social-democracia, porque o PT é um partido social-democrata, com uma social-democracia que acaba sendo apresentada como uma extrema-esquerda, sem ser sequer, na minha opinião, esquerda. Tá? Aí essa polarização ela acaba impedindo que outras forças políticas e que outras lideranças políticas brotem e que o debate seja um pouco mais amplo, apesar de entender ou desconfiar apenas que o debate municipal muitas vezes não segue a mesma diretriz do debate nacional. Tá, mas este momento é um momento excepcional e a gente pode crer que pelo menos nas grandes capitais as urnas devem responder ou pelo um sim ao modelo de governo que o presidente Bolsonaro está tocando, ou pelo não ao modelo de governo que o presidente Bolsonaro está levando e uma indicação de que a oposição, especialmente a oposição liderada pelo PT, pode galvanizar a insatisfação popular. Tem uma queixa muito grande porque temas fundamentais da vida em sociedade não vêm sendo resolvidos, não vêm sendo tratados. O desemprego é um deles. Nós vivemos no Brasil hoje um processo de desindustrialização. E este processo, assim, joga no desemprego milhões e milhões de brasileiros. E joga uma juventude, principalmente, que não tem alternativa e que não vê perspectiva de saída nesse momento. E aí, se este for um debate municipalizado e se este for um debate amplificado no sentido de discutir nacionalmente, o município não é autônomo, o município está ligado a políticas mais amplas de país e de mundo, inclusive, nós vamos ter uma eleição de fato polarizada, refletindo um processo que nós estamos vivendo no país inteiro. Há quem diga que o presidente Bolsonaro até não acha tão ruim o fato de o ex-presidente Lula estar livre, porque agora ele tem um alvo permanente também para, digamos assim, polarizar as discussões e tirar o governo dele do foco do que ele deixou ou pode não fazer. O presidente Bolsonaro é presidente. Ele tem eleito com mandato. Ele tem democraticamente o desafio de responder aos problemas do país. Tá? E ele tem um problema, ele tem uma comparação a ser feita com o presidente Lula. O presidente Lula é maior do que o presidente Bolsonaro. Aliás, deve ser muito curioso para o presidente da República estar no exercício do cargo sabendo que tem alguém fora do cargo maior do que ele. Compreende isso? Não há dúvida de que a figura do presidente Lula é maior do que a figura do presidente Bolsonaro. E isto é um incômodo que o presidente Bolsonaro tem que viver. Como o senhor pode exemplificar essa comparação? Lula na rua. A empatia, o carisma,
a chegada do povo é infinitamente diferente da figura do presidente Bolsonaro. A mensagem que o presidente Lula está transmitindo na hora que foi solta é uma mensagem assim, não tenho ódio, eu tenho amor. A mensagem é completamente diferente da mensagem que o presidente Bolsonaro tem feito. E o que foi verbalizado nas redes sociais, pois né? É. Quando aconteceu de o ex-presidente ser solto. Saiu beijando na boca, imagino que é isso, né? Entendeu? É o oposto do que o presidente Bolsonaro tem feito. Ele criou uma imagem rancorosa, uma imagem de desavença, uma imagem desagregadora, que o presidente Lula está fazendo exatamente o oposto. Compreende? Se isto vai se materializar em voto, se isto vai se materializar em fortalecimento do Partido dos Trabalhadores, o tempo vai dizer. Mas o fato concreto é, o presidente Bolsonaro tem uma figura maior do que ele circulando pelo país. Isso incomoda, né? Deve incomodar muito. Não só o presidente, mas também ao ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Que é uma figura política menor hoje. O ministro Moro virou uma figura política menor. Pela postura que ele assumiu de sair do cargo de juiz e assumir o ministério, feio, ficou muito feio para ele. E segundo, porque ele está no governo, que ele não tem força, que ele não tem prestígio, que ele é uma figura menor no governo. Tá? Quando interessa ao presidente Bolsonaro botar ele debaixo do braço, me desculpa a expressão, e apresentá-lo, faz. Quando não interessa, isola, inibe, e o ministro Moro fica falando dos bastidores. Pois é, não consegue ter uma unicidade na política, né, e nem no que vai verbalizar sobre ela. Ele não formula politicamente no governo Bolsonaro. Quem formula politicamente o governo Bolsonaro são os filhos do presidente Bolsonaro e o Olavo de Carvalho. Sim, e o que dizer dos filhos do presidente? Dá até um capítulo à parte, porque, na verdade, o que os filhos têm feito para desestabilizar o governo Bolsonaro dispensa até uma oposição sistemática, não, professor? Nós estamos vivendo no Brasil uma situação muito parecida com a cidade do interior, que o país virou propriedade de uma família. Com todos eles, é uma cidade do interior. Mas a maior parte delas é assim, tem uma família que é dona, tem outra família que espera a próxima eleição para se tornar dona também, esse revezamento. O Brasil está vivendo, aliás, este amesquinhamento, tá? Amesquinhou a política nacional, está amesquinhada de tal ordem, que um vereador do Rio de Janeiro, que um deputado, dizem para o país e dizem inclusive coisas que a gente não imaginava ouvir nunca, de que um AI-5 pode ser chamado. Isso é muito escandaloso e o presidente Bolsonaro gosta disso, porque isto alimenta uma polêmica que não dá conta, Gorete, caros ouvintes, caros telespectadores, não dá conta das demandas que o país apresenta. Desemprego, saúde, educação, lazer, cultura. Tem um conjunto de coisas que este país precisa resolver e estas intrigas e estas confusões não mascaram. Mas chega uma hora que o povo vai dizer assim, tá, e as soluções? Um ano está acabando de governo, completando um ano de governo, e quais são os avanços, quais são os temas? O que foi aprofundado? Se a economia não melhorar, se o emprego não melhorar, se a saúde não melhorar, se a educação não melhorar, se a segurança não melhorar, se não existirem resultados concretos, não há governo. Pois é, e a relação com o Congresso também, né, que não anda nada bem. A relação com o Congresso é uma coisa muito particular, porque o Congresso só anda bem se você atender aos apelos que ele faz. O presidente Bolsonaro atende uma parte e outra não, e acho até que isso é positivo, porque aquela mesa, aquele balcão de negociação não poderia continuar existindo, não é possível democracia de coalizão, não há dentro da negociata pura e simples. Essa parte da negociata pura e simples, ela tem ocorrido num volume menor e os parlamentares estão inquietos. Há um parlamentarismo branco, o presidente Maia é um primeiro-ministro neste país. Com muita sabedoria, tem espaço de governo. Bom senso. Né? Sim, mas ele tem espaço de governo. O presidente Maia tem uma fatia importante no governo. Quem sabe disso, quem conhece esse trâmite interno, o Centrão tem uma fatia de governo. E é uma coisa curiosa, Gorete, porque aquilo que havia sido pautado no governo Temer, em grande medida continuou pautado. O deputado que tinha determinado órgão federal sob o seu comando continuou tendo esse órgão federal. O senador que tinha determinado órgão sob o seu comando continuou tendo. Quer dizer, não houve uma negociação clara, mas há uma negociação assim, estabelecida
como se não houvesse. Mas há porque os compromissos dados foram mantidos pelo novo governo. E o que dizer desse episódio que levou ao porteiro a ser hoje a figura emblemática nessa questão do assassinato da Marielle, da vereadora? Veja, enquanto não for respondida uma pergunta básica, quem mandou matar Marielle Franco? O poder central no país está em questão. Se amanhã ficar comprovado, por exemplo, que alguém do clã Bolsonaro teve algum envolvimento com a morte de Marielle, o poder central desmonta. Se amanhã ficar caracterizado que não houve sequer qualquer envolvimento e que nada pode ser comprovado, o poder central tem uma sobrevida. A impressão que eu tenho à distância é que a denúncia que a Rede Globo fez foi muito mais uma mensagem subliminar, dizendo assim, ó, nós sabemos de coisas que nós podemos dizer. Nós não estamos dizendo, nós não estamos afirmando, nós estamos apenas sugerindo. E criou aquela instabilidade toda. Mexeu na cena, levando material, se apropriando de um material que deveria ser apropriado pela polícia ou pelo Ministério Público, mas o que se viu também foi uma representação que a promotora Elisa Bastos de Carvalho até foi afastada, né, porque ela foi mostrada nas redes sociais que participou de campanha partidária. Exatamente. Preferência pessoal, cada um de nós tem o direito de ter. Mas não pode misturar. Né? O meu esforço de fazer uma análise um pouco isenta, ou mais isenta possível, é um esforço que tem que ser realizado, porque eu também tenho preferências. No exercício do meu mistério de analista social, de cientista social, eu preciso ter um pouco de independência ou muita independência para analisar os fatos, com alguma objetividade, mesmo que, repito, que eu não seja um iludido com neutralidade absoluta. O que eu vi naquele episódio de mais grave, que foi uma coisa que não foi aprofundada, foi abandonada, e eu penso que não é abandono, é deixar aqui em stand-by, porque em determinado momento volta, é a acusação que o presidente Bolsonaro fez ao governador do Rio, de que ele deteria informações, de que ele estaria usando tais informações politicamente. Tá? E para mim isso é muito perigoso, porque é claro que há no Rio de Janeiro uma sabotagem à apuração do crime de Marielle Franco. E que está no limite, porque a pergunta que eu repito, quem matou Marielle Franco, precisa ser respondida. Nós não podemos, veja, Gorete, no interior deste país, nos rincões deste país, os crimes políticos são comuns e a impunidade também. Mas nós estamos falando de uma vereadora da capital cultural do país, uma parlamentar mulher, negra, atuante, combativa, com uma perspectiva política grande naquele momento, um crime que foi exemplar. Tá? Marielle não foi morta por acaso, foi morta para dar exemplo. E dar exemplo do ponto de vista da violência política, nós temos com Tiradentes, nós temos com Antônio Conselheiro, nós temos com Renildo aqui em Coqueiro Seco, nós temos diversos crimes desse tipo, que são crimes absolutamente exemplares. Quando você pega, mata Tiradentes, esquarteja, põe um pedaço aqui, um pedaço de outro acolá, é para dizer aos demais, olha, quando você pega a cabeça de zumbi e põe na praça pública, quando você arranca do túmulo Antônio Conselheiro para dizer que são crimes exemplares. O crime de Marielle é um crime exemplar. Que incomodava, a ação parlamentar dela incomodava segmentos, né, que todos têm conhecimento. Né? Exatamente. E o que está sendo dito nos últimos dias é muito, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque a maldade política, ela tanto existe à direita quanto à esquerda, existe, não tem puros e imaculados, todo mundo precisa ter um cuidado com o que diz nesse processo, para não ser injusto e para não ser desonesto intelectualmente, mas tem uma coisa fundamental, repito, quem matou Marielle Franco precisa ser respondido. É a pergunta que não quer calar, né, e carente de resposta até quando? No grande centro cultural do país. Rio de Janeiro é a cidade mais importante do país do ponto de vista cultural, do ponto de vista da repercussão. Não é Brasília, não é São Paulo, é o Rio de Janeiro. Pois é. Bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Em 1 minuto, o Frente a Frente está de volta.
Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Calma, Chico, vai devagar. Você anda nervoso. Nervoso por quê, amigo? Baixaria. O que você fez ontem? O que tá acontecendo? Batendo na mulher de novo. Mas eu te tomei todas, perdi a cabeça, Não tem fiquei esse nervoso. negócio, não tem esse negócio de tomei todas. Aqui todo mundo toma e ninguém bate em mulher, só você. Bebida não é desculpa. Onde tem violência, perde a mulher que apanha, os filhos e você. Homem que é homem, não bate. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor Dr. Cícero Albuquerque. Ele que atua nas ciências sociais, está fazendo aqui uma análise político, econômica, social do governo Bolsonaro e das forças, não é, que estão vivas na sociedade dentro dessa correlação de forças que envolve Congresso, que envolve os poderes e que envolve a população, a representatividade da população brasileira. Professor, em relação hoje à situação do partido do presidente, não é, que ele vai fundar um novo partido e já está em vias de fundar um novo partido, mas o que acontece no sentido de dar representatividade ao novo partido do presidente? Veja, o atentado contra a democracia, ele pode ser feito de diversas formas. O esvaziamento dos partidos é uma forma clara disso. Mesmo que a gente não tenha alinhamento geral com nenhuma agremiação partidária, a democracia que nós temos, ela precisa dos partidos. É importante discutir o papel dos movimentos sociais, é importante discutir o papel da sociedade civil organizada, é importante aprimorar os instrumentos de democracia participativa, os referendos, os plebiscitos, mas é importante também dizer o seguinte: os partidos precisam ser revistos, precisam ser refeitos, precisam ter outro papel. O presidente Bolsonaro trata de forma muito utilitária os partidos. Tá? Esse negócio de trocar de partido o tempo todo, não ter uma exigência mais do ponto de vista programático, entendeu? E quando faz uma exigência programática num conteúdo de extrema-direita. A sociedade brasileira não elege, a extrema-direita não elege um presidente da República. Não tem densidade política, não tem densidade eleitoral para isso. Nós estamos assistindo, talvez, mais um episódio de fraude política, que assim, é eleito por um partido, abandona um partido, porque o que estava em disputa não era a concepção de política, o que estava em disputa era a máquina partidária, o fundo partidário. O fundo partidário, né? Percebe? A guerra É nos pelo fundo bastidores partidário. é pelo fundo partidário. Percebe o que é isso? E, por outro lado, você tem um presidente da República com uma tarefa imensa que é governar este país. Uma tarefa gigantesca. O Brasil é um país continental com problemas históricos. Mas a ideia que a gente tem é que, ao que parece, é que o presidente está aqui resolvendo as picuinhas dos filhos e dessas questões políticas mais emblemáticas, e do outro lado tem a administração do governo, que parece que não estão linkados um no outro. Não estão linkados, e isto é um prejuízo para o país, Gorete. Não é um prejuízo para a família do presidente, não é um prejuízo para a pessoa do presidente, é um prejuízo para o país. Nós temos uma pauta de educação, temos uma pauta de ciência e tecnologia, uma pauta de saúde pública, de investimentos, com cortes brutais, porque quando ele diz assim, nós descontingenciamos os recursos, ele faz isso em outubro, novembro. Quem conhece o serviço público sabe que a necessidade de fazer uma licitação é uma coisa que demanda meses. Certamente está sendo pago o que se devia, mas não vai haver investimento praticamente na educação este ano. Percebe? Isto não é aceitável, ainda mais quando a agenda, quando o que ocupa o tempo do presidente é picuinha. Pois é, e nesse contexto do novo partido,
e de instaurar uma unidade, digamos assim, uma identidade conservadora no Brasil, que, digamos assim, o que é que pode acontecer? Quais são as repercussões disso em nível internacional para o país? Tem uma coisa boa, assim, do ponto de vista programático, que é, assim, você tem clareza com quem está lidando. O presidente da República, ele faz uma agenda extremamente conservadora, baseada nos costumes conservadores. Não é uma agenda econômica conservadora. Tá, tem privatização, mas esta agenda da privatização... Sobre os efeitos políticos e sim, econômicos. Exatamente. Esta agenda da privatização já estava dada no governo Fernando Henrique, já estava dada no governo Itamar, nos governos Lula e Dilma, já estava dada no governo Temer. Não tem grande novidade, desde Collor isso vem sendo debatido no Brasil. Tá, com mais agressividade agora, a verdade é esta. Mas o fato é que o conservadorismo que está dado é o conservadorismo dos costumes. E em cima de pautas moralmente falsas. Este moralismo que permeia o discurso presidencial não pode ser suficiente para dar conta das demandas e dos desafios que o país tem. O que nós temos, a sensação que eu tenho, é que nós estamos vivendo um retrocesso civilizatório imenso no Brasil. Das conquistas sociais que já foram... Das conquistas sociais colocadas. E das pautas humanitárias que nós tivemos no país. Tá? Nós não estamos falando apenas de retrocesso de desindustrialização da economia, nós estamos falando de temas de direitos humanos que passam a ser tratados de uma forma aberrante, nós estamos falando de questões fundamentais de vida em sociedade, de educação, de temas de educação, que não são tratados ou que são relegados a um terceiro, um quarto plano, e que a gente tem retrocesso na saúde, o feminicídio cresceu 200%, Gorete. A que deve-se isto? Deve-se a um retrocesso civilizatório que nós estamos vivendo. Os valores democráticos estão sendo atacados, assim, cruelmente, deve-se ao abrigo que se tem no retrocesso que nós estamos vivendo do ponto de vista civilizacional. Nós queremos ser uma sociedade melhor, mais justa, mais fraterna, que distribua melhor a riqueza, ou nós queremos ser uma sociedade presa num debate moralista, me desculpe a expressão, hipócrita que nós estamos vivendo. Pois é, que grupos sociais reivindicam posições de centro, de poder na atual conjuntura política, professor? Tá, quem deveria estar fazendo isso perdeu força, né? Porque, imagine, quem está ocupando este espaço do centro democrático é o PT. O PSDB desapareceu praticamente. O DEM é uma força auxiliar do conservadorismo do PSL, ou do governo Bolsonaro, com algumas posições críticas, mas este centro democrático, quem está ocupando é o PT. E a esquerda está condicionada a um movimento que o PT tem feito, que é um movimento extremamente limitado do ponto de vista de agenda social. Veja, qual é o mérito, se que a gente pode dizer assim, do governo Bolsonaro? Ele colocou uma pauta tão conservadora que ele conseguiu reunir num centro político, todo mundo que é a favor da democracia, todo mundo que é a favor da liberdade de expressão, todo mundo que é contra a privatização de bens fundamentais. Gorete, só para o nosso telespectador entender, 60% das terras brasileiras hoje que produzem cana-de-açúcar estão nas mãos do capital estrangeiro. 60% das terras é um entreguismo completo. E algumas dessas terras estão nas mãos de estatais estrangeiras. Percebe? Nós estamos vivendo, porque o capital internacional identificou no Brasil um momento oportuno de investir na compra de terras e na produção agrícola. O que não aconteceu em relação ao pré-sal, né? Sim, porque o pré-sal, eles não têm segurança jurídica, eles não têm segurança política, o governo Bolsonaro não tem, eles são mais informados do que eu, provavelmente, e eles sabem que aquilo era uma furada. E a volatilidade, digamos assim, também relacionada ao uso do petróleo, porque a gente observa quem está interessado na compra e que dessa vez não se efetivou assim, são americanos, a Shell, né, esses grupos mais fortes internacionalmente, mas ninguém vê, por exemplo, representação da Europa. Mas né? tem. Mas num quantitativo menor, sim, porque a energia renovável já está sendo vista por eles lá como algo a se investir, e não o petróleo. Mas eles não têm território, eles estão investindo no nosso território. Países da África, territórios africanos e territórios latino-americanos, especialmente o Brasil, tem sido o destino de capital desse povo para cá. Nós estamos num momento que nós temos um país sem projeto de nação e sem projeto de soberania.
Este rebaixamento... Sem ideia de nação. O que Gessé de Souza chama de complexo de vira-lata é o que nós estamos vivendo com muita força hoje. Nós precisamos ter um projeto de país, um projeto de nação e país soberanos. Sem isto, não há valor. E eu não estou sendo nacionalista, eu estou sendo brasileiro que entende que é preciso que este país tenha um projeto seu e que este projeto tenha, na gestão, o papel do Estado é importante. Como o senhor avalia, o papel do Estado e dos demais poderes do Estado, que insere os poderes, né? Essa parceria no Instituto Legislativo Brasileiro, o ILB, parceiros do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para trabalhar os dados, não é, sociais da América Latina. Veja, a quem interessa isto? Se for a serviço de um projeto de enfrentamento das desigualdades, das injustiças e dos problemas concretos da maior parte do povo, isso é louvável. Se for a serviço de um projeto de um grupo minoritário que de fora para dentro tem um projeto de país que não nos cabe... Ou não nos interessa. Né? Assim, porque o que nós estamos vivendo é a hegemonia do mercado, a hegemonia do capital. Tá? O Papa Francisco está chamando um sínodo para discutir economia e pautando, dizendo assim, que tipo de sociedade nós queremos ser, que tipo de economia nós temos, que tipo de economia nós queremos ter, porque não pode ser uma economia para uma minoria. 1% dos brasileiros detém 50% das riquezas do país. É um abismo completo. É uma imagem semelhante à imagem do mundo, é uma imagem semelhante à imagem do mundo, mas não é este tipo de mundo e de sociedade que nós devemos buscar. Debater isto é debater o fundamental. O que é que nós estamos vivendo no Brasil? O debate de questões secundárias, tá? O debate de questões menores. As questões estratégicas que dizem respeito à maior parte do nosso povo não estão pautadas. E quando estão pautadas, não estão pautadas conforme os interesses nacionais. E aí as parcerias que são feitas com países e com setores de economia mundial precisa passar por um critério assim. É a serviço, é favorável à maior parte do nosso povo. Vou te dar um dado para a gente poder refletir sobre isto. O pré-sal, o leilão do pré-sal que houve, é um leilão que não apontou efetivamente para as grandes questões do país. Nós tínhamos antes um debate que dizia assim, 75% de tudo que foi arrecadado com o pré-sal vai para a educação, 25% vai para a saúde. Nós estávamos falando de um projeto estratégico de país. Nós perdemos este debate. De independência, não é? De independência, de soberania e de tornar as riquezas do país a serviço do povo brasileiro. Nós não estamos fazendo isso hoje. Porque a venda já coloca o país na desvantagem, né? Já. Nós estamos perdendo o controle de setores estratégicos da economia. E não é aceitável isto. Mesmo que nós estejamos num mundo globalizado, nenhum país do mundo que se autodefina como autônomo, como independente, pode aceitar que o que vem de fora diga o que deve ser feito aqui. Qual será a bandeira, digamos assim, que pode generalizar essas eleições do próximo ano e 2022? A julgar pelo que nós vivemos na última eleição e pelo que nós estamos vivendo hoje, é o debate da ética na política. Mas o debate da ética na política não pode ser tratar casos específicos de corrupção, por mais graves que eles sejam, por mais importantes que seja combatê-los, como patrimônio de um lado, que é honesto, que é ético. Não. Esta é uma questão do país. E o grande problema que o país tem é a desigualdade social, é a injustiça social. Se a gente não focar na desigualdade e na injustiça, a gente perdeu o bonde, perdeu a vez, perdeu a história. Infelizmente, mas tenhamos esperança para uma perspectiva melhor, né? Sem Essa dúvida. Não pode ser perdida. Mas esperança, eu vou repetir uma coisa que eu acho que já disse aqui, que Paulo Freire dizia, esperança não é esperar. É agir. Tá? É o verbo esperançar, que é preciso se organizar, é preciso lutar, é preciso fazer o combate, sim, em torno das causas justas e democráticas. Criar condições objetivas para que essas esperanças tornem-se realidade. E né? subjetivas também, viu? Também. Professor, é sempre um prazer abraço. conversar com o senhor. Obrigada por mais essa entrevista e até uma próxima oportunidade. Agradeço. Obrigada a você também por ter nos assistido e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente.